Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da semana do Físio Expert em Ombro. Esse evento que com certeza vai alavancar os seus resultados e te diferenciar no mercado de trabalho para começar a entender um pouco mais as lesões do complexo do ombro. Hoje a nossa segunda aula é sobre discinese escapular, ou seja, sobre uma alteração de movimento da escápula. Nós já falamos um pouquinho na primeira aula sobre os movimentos do complexo do ombro. E nós sabemos que o complexo do ombro, ou a articulação do ombro propriamente dita, é uma articulação com grande amplitude de movimento. Então, nós sabemos que o ombro faz flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa e circundução, que seria o movimento de cone, sendo a combinação de todos esses movimentos. Então, nós sabemos que essa articulação ela é uma articulação extremamente rasa, é a articulação mais móvel que nós temos no nosso corpo, com mais amplitude de movimento. É muito semelhante à articulação do quadril, só que a articulação do quadril tem um arcabouço ósseo maior, então um suporte ósseo maior, confere mais estabilidade. Já o ombro, além dos elementos de estabilização passivo e ativo, ele depende também de um arcabouço ósseo, só que ele não tem uma sustentação óssea tão grande quando comparado com a articulação do quadril. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a escápula realiza os movimentos de rotação para cima, rotação para baixo, inclinação anterior, inclinação posterior, rotação medial e rotação lateral. E esses movimentos da escápula ocorrem exatamente durante os movimentos do ombro. Então, os movimentos escapulares são movimentos acessórios à articulação glenomeral, tá? Quando eu faço o movimento de flexão do ombro, quando eu faço a flexão do ombro, a flexão da articulação glenomeral, a minha escápula ela inclina para posterior. Quando eu faço a extensão do ombro, a minha escápula ela inclina para anterior. Quando eu faço a abdução do ombro, a minha escápula ela roda para cima. Quando eu faço a adução, ela roda para baixo. Quando eu faço a rotação externa e a rotação interna, a escápula ela roda lateralmente e roda medialmente, respectivamente. E esses movimentos também podem acontecer pela adução e pela abdução horizontal. Então a escápula é um osso que praticamente nós podemos dizer que é um osso sesamoide, porque ele serve de base, de inserção de outros músculos do braço. Então a escápula ela praticamente é um suporte para os movimentos do ombro. E quando eu realizo esses movimentos, a escápula também precisa dessa mobilidade. E um movimento muito importante para a escápula é a rotação para cima e a rotação para baixo, né? Principalmente a rotação para cima. Por quê? Porque os movimentos do dia a dia, os movimentos que nós conhecemos como movimentos funcionais, são os movimentos de elevação do braço. Então, quando a gente vai pegar alguma coisa no armário, quando a gente vai pegar um cabide no guarda-roupa, lá no armário da cozinha, enfim, os movimentos que a gente faz no dia a dia são os movimentos de elevação do braço. Então a escápula ela precisa desse jogo de rotação para cima, ela precisa dessa mobilidade em rotação para cima. Isso deve acontecer normalmente. E se eu tiver porventura uma alteração dessa rotação para cima da escápula, eu posso gerar uma disfunção no ombro e pior do que isso também posso desenvolver dor, incomodando aí bastante os pacientes, tá?
Só que para a gente entender isso melhor, nós precisamos entender o que é discinese escapular. Discinese escapular é uma alteração do movimento da escápula no plano escapular. Mas professor, o que é plano escapular? A escápula, ela não está posicionada no gradil costal assim, retinha. Então vamos imaginar que aqui são as minhas costelas, a escápula ela não está posicionada aqui retinha. Ela tem uma rotação medial, uma leve rotação medial, ou seja, a minha glenoide ela não está apontando para o lado, ela aponta para frente e para o lado. A escápula ela tem um posicionamento de aproximadamente 45 graus em relação ao gradil costal. Então a glenoide ela sempre está olhando para frente e para o lado. Essa é a posição da glenoide. E para que a cabeça humeral possa se conectar com a glenoide, a cabeça humeral ela tem uma leve rotação, né? Uma retroversão da cabeça humeral, isso é fisiológico, uma retroversão de aproximadamente 30 graus, né? Quando a retroversão nada mais é que a torção óssea no seu próprio eixo. Então, para que a cabeça humeral possa se conectar com a glenoide, que está olhando para frente e para o lado, essa cabeça humeral ela precisa de uma leve torção no sentido posterior, que nós chamamos de retroversão. E aí que acontecem os movimentos funcionais do ombro, os movimentos funcionais do braço, que nós sabemos, né, que acontecem no plano da escápula. Então a escápula ela tem que sempre estar olhando para frente e para o lado, tá? Reforçando, ela está posicionada mais ou menos a 45 graus em relação às costelas, ao gradil costal. E isso é muito bem descrito no livro do Newman, no Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético, que é esse livro que está aqui no meu consultório, ó. Acredito que vocês estão conseguindo ver. Esse livro de biomecânica, ele fala exatamente sobre essa posição da escápula no gradil costal. Então, os movimentos funcionais do braço ocorrem nesse plano. Se eu tiver, porventura, uma fraqueza dos músculos periescapulares, os músculos que estão inseridos, que estão ali fixados na escápula, se eu tiver uma fraqueza, uma insuficiência durante os movimentos funcionais do braço no plano escapular, a escápula ela vai se posicionar de forma inadequada. Então, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza do serrátil anterior, que nós já conversamos que é um músculo que tem a função de grudar a escápula no gradil costal. Se eu tenho uma fraqueza desse músculo, a escápula ela vai se inclinar anteriormente, ela vai fazer esse tilt anterior, essa inclinação anterior. Assim como se eu tiver uma fraqueza do trapézio inferior, que é o músculo responsável por auxiliar a rotação para cima junto com o trapézio superior, eu também vou ter uma deficiência nessa rotação para cima. E normalmente os pacientes que têm dor no ombro, eles têm uma hiperatividade do trapézio superior e uma hipoatividade do inferior. Então são aqueles pacientes que quando a gente palpa o trapézio na região superior, eles apresentam vários pontos de dor, vários pontos gatilhos, porque o trapézio está hiperativo, está tenso, está rígido, né? Tá sofrendo um estresse ali muscular muito grande. E essa hiperatividade vai de encontro a uma hipoatividade, uma insuficiência do trapézio inferior, que se insere aqui na região da espinha da escápula e auxilia a escápula na rotação para cima. Então eu preciso desse movimento de volante, trapézio superior puxando, trapézio inferior puxando. Para quê? Para que a escápula ela possa fazer esse movimento de rotação para cima. Não adianta eu ter uma hiperatividade do superior e uma hipoatividade do inferior. É claro que vai haver aí uma alteração desse movimento. E normalmente os pacientes que têm uma alteração no plano da escápula, que nós chamamos de discinese escapular, têm associado a fraqueza de serrátil com a fraqueza
de trapézio inferior, tá? E isso nós observamos quando a gente pede para o paciente elevar o braço, fazer a elevação do braço. A gente olha o paciente e percebe que a escápula dele não está rodando adequadamente como deveria, assim como ela apresenta uma inclinação anterior excessiva. Então a escápula ela faz esse movimento, ocorre uma restrição muito grande nesse movimento de rotação para cima. O trapézio superior está muito ativado, serrátil está hipoativado, trapézio inferior hipoativado. Então eu não tenho esse jogo adequado como eu deveria. Isso nós observamos quando nós pedimos para o paciente elevar o braço. A gente percebe que há alteração dessa mobilidade da escápula. Isso nós chamamos de cinese escapular. E quando eu faço essa observação por trás do paciente, observo que existe essa alteração, nós podemos perceber que a margem medial da escápula, o ângulo inferior ou a escápula por inteiro pode ficar proeminente. Se eu peço para o paciente elevar o braço e eu percebo que o ângulo inferior fica proeminente, nós chamamos isso de cinese escapular do tipo 1. Se eu peço para o paciente elevar o braço e a margem medial fica proeminente, nós chamamos de cinese do tipo 2. E se eu peço para o paciente elevar o braço e toda a margem medial até o ângulo superior, e nós percebemos que a escápula ela se descola do gradil costal, nós chamamos isso de cinese escapular do tipo 3, tá? Então, na verdade, isso nos remete a uma insuficiência desses músculos responsáveis pela estabilização da escápula. O serrátil anterior, que é o principal músculo em estabilizar a escápula, o trapézio inferior ou ascendente, que é o principal músculo responsável pela rotação para cima e que deve atuar em conjunto com o trapézio superior para esse movimento de volante da escápula. Então isso nós chamamos de cinese escapular. É uma alteração no plano escapular, uma alteração da rotação para cima da escápula no plano escapular. E isso nós conseguimos identificar olhando o paciente numa vista posterior durante a elevação do braço. E podemos classificar como 1, 2 ou 3. É claro que se eu pedir para o paciente utilizar um pezinho, essa disfunção ela pode ficar mais proeminente, essas estruturas ósseas podem ficar mais proeminentes. Então, na literatura a gente até utiliza, aí, alguns profissionais utilizam essa classificação, mas nós podemos adotar como sim ou não. O paciente tem discinese ou o paciente não tem discinese. De qualquer forma, se é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, não que isso não seja relevante, mas de qualquer forma a gente precisa entender que existe uma disfunção dos músculos periescapulares. E quando eu apresento essa dificuldade de rodar para cima e essa inclinação anterior excessiva, eu vou rebaixar o acrômio. E lembra que eu falei para vocês, se eu rebaixar o acrômio durante a elevação do braço, eu posso aqui acotovelar, levar um contato precoce do tendão do supra contra o acrômio, que nós chamamos de síndrome do impacto do ombro, a dor anterior do ombro. Então é importante você, no seu consultório, quando chegar um paciente com dor no ombro, com uma disfunção no ombro, né, com a queixa e no ombro, seja ela qual for, você está avaliando se existe uma alteração da mobilidade escapular. Esse teste de elevação que a gente faz chama teste para cinese escapular. Muito importante. É por meio desse teste que você consegue saber se essa dor no ombro pode estar associada ou não a uma discinese escapular. Beleza? Esse era o conteúdo hoje do nosso segundo encontro e amanhã vocês já terão acesso à terceira aula, como avaliar um paciente com dor no ombro. Beleza? Espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje. Tem muita coisa legal aí pela frente e nos vemos
amanhã aqui no grupo. O grupo do suporte já vai, o pessoal aqui do suporte já vai passar para vocês o link da terceira aula. Beleza, pessoal? Espero todos aqui amanhã. Um forte abraço e mais uma vez muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês quererem ser profissionais diferentes na área da fisioterapia. Valeu, um abraço a todos e até amanhã.